eu decidi que eu poderia virar sócio do Thiago não foi em 2020, quando a gente conversou, pra apertar a mão em 2021. Foi antes disso, quando a gente basicamente se conheceu. Assim que eu cheguei em São Paulo, eu fui num evento desses presenciais que acontecem pra 5 mil pessoas, que foi do Robert Kiyosaki. Montaram um evento dele, é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Autor do livro. E aí o evento foi horrível, ele foi vaiado. Só que uma coisa muito boa é que o Thiago tava lá, eu acabei encontrando com ele, andando pelo evento, porque ele era o Primo Rico, mas o Primo Rico não era o canal que é hoje, né? Tinha lá 300 mil inscritos. Eu tirei uma foto com ele e postei no Instagram. E no Instagram eu já tinha uns 40 mil de seguidores. Ele começou a me seguir, começou a acompanhar meus stories e falou, cara, você não quer fazer um teste aqui na Rico? A Rico tinha acabado de ser comprada pela XP. Falei, o que é o teste? Ele falou, ver se você abre conta. Eu pensei, pô, é só fazer o que eu já faço? Talvez eu ganhe pra isso? Aí fui lá e fiz o teste. Apesar de não ter tanta audiência, como eu era muito nichado, eu converti muito bem. Aí o Thiago falou, cara, a gente quer fechar um contrato contigo, pra que você faça conteúdo, você vai gravar 2 vídeos por mês, um pro seu canal, um pro canal da Rico, e tem que ver só o quanto você quer ganhar. Aí eu abri o jogo com o Thiago, eu falei, Thiago, eu nunca cobrei por isso, eu nem sei como funciona, cara. Aí o Thiago sentou numa mesa, pegou uma folha assim, começou a fazer conta comigo. Falou, olha, eu vou te dar o exemplo de fulano, que vai fechar contrato também, tem tantos inscritos no YouTube, produz tanto, dá tantos views, bababá, tudo era muito maior do que eu. Só que esse cara que apesar de ser maior e ter que ganhar tanto, você é menor, mas não é proporcional, porque você deve crescer mais, que você é nichado, seu conteúdo é bom, bababá. E no final ele chegou e falou, por 2 vídeos você tem que ganhar 17 mil. Eu falei, 17 mil por mês por 2 vídeos? Ele falou, sim. Aí eu pensei na minha época de exército. Eu ganhava 10 mil quando era capitão e tinha jurado morrer pela pátria. Agora eu ia ganhar 17 mil pra fazer 2 vídeos. Era meio no-brainer, né? Eu falei, caramba, cara. Eu apertei a mão dele e falei, não, tudo bem, é o justo. Tá falando que é esse o valor, vamos fechar. Mas se o Thiago tivesse falado, cara, eu vou te dar R$1.000 e água de coco, grátis. Eu ia falar, beleza, é o justo. Eu não sabia o preço, não tinha referencial. Depois eu vi que era o justo mesmo, que eu comecei a receber outras propostas de outras corretoras, teve renovação de contrato com valor mais alto, e naquela hora eu vi, poxa, eu posso confiar nesse cara, porque ele poderia ter fechado por um valor ridiculamente baixo e ter chegado lá pro pessoal da XP e falar, cara, fechei aqui, ó, baixinho o valor, e se gabar desse tipo de coisa. Ele não achou que era o justo, ele pensou num relacionamento de longo prazo. E aí quando em 2020 eu já tava falando que eu queria alguma forma de ter um negócio que dependesse menos de mim, ele falou, você acha que a gente deveria conversar sobre sociedade? Eu pensei, bom, esse cara eu confio, eu não sei qual é o plano dele, mas vamos ver. E aí, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui no G4 Podcasts. Esse é o episódio do Extremos, que é quando a gente chama personalidades, empresários, empreendedores que levam a vida de alta performance, que passam pelos extremos da vitória e muitas vezes também das derrotas, dos desafios. E hoje, o convidado é super especial. Você deve estar se perguntando, né? Cadê o querubim dourado? Onde está Bruno Nardon? Bruno Nardon resolveu tirar dias de férias no Ceará. Terra maravilhosa, amada pelos sócios do G4 Educação, que investimos lá no Grupo Carnaúba, entendeu? Lá no Preá, terra perto de Jericoacoara do kitesurf. Então, Bruno Nardon está lá olhando os nossos investimentos, está olhando o projeto Carnaúba, que está ficando pronto lá, o Wind House, que é o clube do kitesurf do Brasil. E aí, ele deixou o seu sócio escravo, né, o seu sócio trabalhador, o carregador de cargas, aqui gravando conteúdo para ele. Então, Bruno Nardon, esse episódio é um oferecimento a você, a sua felicidade, a essa sua viagem, meu amigo. Tá bom? Que você seja muito feliz nesses ventos do Ceará. Bom, então, nesse episódio estarei aqui comandando sozinho o bate-papo com nada mais, nada menos do que um dos caras que mais enriqueceu publicamente através de criptomoedas. Pode falar isso, né? É uma verdade. Já falou, né, cara? É uma verdade, não temos medida. Ele que ficou gigante, conhecido, amado pela audiência dele. Um cara que tem uma postura, um posicionamento incrível. Um cara que também empreende junto com a sua esposa. Vamos falar nesse episódio também sobre esse empreendimento em casal, empreender dentro de casa ali. Como é que é trabalhar com a sua esposa em altíssima performance. E hoje, atualmente, ele é idealizador do Você Mais Rico, sócio do Grupo Primo. E eu recebo aqui o também podcast do Os Sócios, que eu já tive o prazer de ir, e é um dos podcasts que eu mais escuto. Senhoras e senhores, diretamente de Alphaville, o rei da criptomoeda, o homem que ensina você a viver de renda, a fazer o teu dinheiro trabalhar para você, Bruno Perini, aqui no Extremos de hoje. Obrigado, Alfredo, pela gentil introdução aí.
E espero poder agregar pro pessoal que vai assistir o episódio. Boa. Irmão, temos um presente pra você, tá? Já que você é o cara da criptomoeda, a Minimal falou que ela é a marca de quem gosta de criptoativos. Então a Minimal, que é a camisa básica mais querida dos empreendedores brasileiros, mandou pra você. E olha que loucura, né? Eles ficaram sabendo que você vinha hoje e mandaram pelo correio. Então, quem aí tá assistindo o nosso podcast pode também ter acesso a essa camisa maravilhosa, tecnológica da Minimal. Só usar o cupom EXTREMOS que você ganha 15% de desconto. Agora, pra ter chegado hoje, não foi pelo correio, não. Foi Mercado Livre, foi algum outro mecanismo de frete. Algum outro mecanismo de frete. Obrigado, viu? Agradeço. Galera, tá aí na tela o cupom da Minimals. E lembra, né? Esse é o único podcast que você ganha dinheiro pra assistir. Porque aqui é impossível você não querer comprar a camisa básica e você já leva 15%, ou seja... Isso aqui é quase o Silvio Santos 4.0. Seríamos nós aqui. Bruno Perini, primeiro brigadão por conseguir a agenda. Sei que você tá na correria. É final de ano ainda, cara. Final de ano, sua esposa tá complicado. grávida. Vamos falar sobre isso. Mas eu quero te começar com uma pergunta interessante. Qual foi o maior extremo que você já viveu com criptomoeda? Bom, antes disso, eu vou te dar um presente também, que eu trouxe aqui, que é o meu livro, que foi publicado recentemente. Ele lançou dia 3 de novembro, então saiu do forno há pouquíssimo tempo, que é o Em Nome do Povo, como casamento entre Estado e moeda te deixa mais pobre. Eu faço uma recapitulação da história da moeda, mostrando como, infelizmente, é uma história de destruição do poder de compra, e também explico os motivos lógicos pelos quais essa dinâmica não vai mudar. Porque durante a pandemia a gente acompanhou várias autoridades monetárias ao redor do mundo, Jeremy Powell nos Estados Unidos, por exemplo, falando que a inflação era transitória. Na verdade, o que é transitório é o nosso tempo aqui na Terra. A inflação em moeda fiduciária ela é permanente, e nesse livro o pessoal vai entender por que essa dinâmica não muda, não só pelos políticos, mas também por conta da nossa cabeça quando escolhe esses políticos, o que a gente espera em termos de política pública. Então não tem escapatória. E o livro ficou muito bom, está entre os mais vendidos da Amazon, desde que lançou. Consegui ficar à frente de vários autores, cheguei ao número 1, inclusive lançando junto com o Harari aqui no Brasil, consegui ganhar dele. Porra. Então foi uma vitória assim, pessoal, que eu não esperava, sou fã do cara, já li vários livros que ele escreveu. E o curioso desse livro é que, inicialmente, eu não escreveria ele, eu estava escrevendo um outro livro. Porque eu estava pensando em escrever algo destinado para pessoa física que vai investir, e eu tive a ideia de lançar um livro chamado Manual de Guerrilha para Investidores. Porque no Exército, eu fui militar durante 11 anos, tinha um manual de guerrilha urbana que foi escrito por um cara chamado Marighella, que era um guerrilheiro de vertente socialista. E o pessoal do Exército odeia o cara, mas adora o manual, porque o manual é muito bom para ensinar o mais fraco a lutar contra o mais forte. E se você pensa em tropas, né? Se você tem duas tropas, uma mais forte do que a outra, a mais forte vai ganhar. Exceto quando o mais fraco começa a usar o terreno, ele começa a fazer emboscadas, utilizar de armadilhas. Então, como investidor pessoa física é o lado mais fraco no mercado, porque ele é o cara que tem menos tempo para acompanhar o mercado, ele tem menos capacidade de interpretar a informação, ele em si recebe menos informação, ele é menos ágil para tomar as decisões. O profissional, ele sempre vai ganhar desse cara. Exceto se esse cara souber alguns macetes, alguns truques, algumas vantagens que ele tem por não ser um profissional de mercado. Só que quando eu comecei a escrever esse livro, eu queria fazer uma introdução, explicando que essa batalha que acontece é quase uma luta de espadas no Titanic enquanto ele afunda, com aquela banda tocando até o final. E isso é por conta da perda do poder de compra da moeda. Só que essa introdução ficou com 160 páginas e o meu editor falou, cara, isso aqui é um livro à parte, porque não tem como você depois lançar 10 regras, sendo que escreveu 160 e o manual só vem depois. Então, divide, fraciona e surgiu Em Nome do Povo. É o famoso perdeu a mão, sabe? O perdeu a mão. Foi isso mesmo. Cara, que animal. Não, irado, a turma. Vai aí na Amazon, o time de produção, bota o link aí na descrição também do vídeo. Pra quem quiser comprar o link ali na Amazon, porque, pô... E eu vi aqui, né, eu folhei rapidinho, você cita bastante líderes históricos aqui, você é um cara que adora filosofia, né? Eu gosto de filosofia. Você faz uma analogia muito... Eu adoro a tua síntese, quando tu conecta a frase de um cara, pô, eu acho incrível, assim, incrível. E aí, já conectando com a sua pergunta, nesse livro, eu falo de Bitcoin somente na parte final, no apêndice do livro, já acabado o assunto, como uma espécie de solução para essa dinâmica que ela não para de acontecer na sociedade. E o mais extremo que eu cheguei em termos do Bitcoin foi pegar quedas de 50% em um único dia
e 80% de maneira acumulada em uma época que o Bitcoin era muito menos mainstream do que agora. Porque uma coisa é você falar de Bitcoin durante esse ciclo em que você tem institucionais comprando, Luiz Stuhlberg do Fundo Verde comprou outro dia, você tem países que já têm reservas em Bitcoin, já adotaram como moeda, como é o caso de El Salvador, e agora a economia mais importante do mundo, a economia americana, cujo presidente talvez tenha ganho, entre outros motivos, por conta do apoio à cripto, e entre as promessas, ele tem que saber o que é só retórica eleitoral do que realmente vai virar política, está lá a constituição de uma reserva soberana de bitcoins para os Estados Unidos. Então, hoje o negócio, ele já mostrou a que veio. Não é mais um assunto que ele está à margem do mercado como se fosse algo até meio proibido. Agora, quando caiu 50% em um dia, o Bitcoin não estava nessa fase institucional, soberana, não era a fase ainda do varejão, era uma fase mais do cara que é meio nerd de internet que tinha encontrado aquele negócio. E era muito mais fácil ter dúvidas lá atrás em comparação agora. E mesmo vendo cair 50% em um dia, caindo 80% de maneira acumulada, sendo cobrado pelos meus alunos, porque eu falo de Bitcoin no meu curso Viver de Renda desde 2017. Eu tenho um print da primeira aula, que eu já postei várias vezes no meu Instagram, que mostra o Bitcoin a R$8.800. E hoje tá 580 mil. Eu comprei nessa época. Entendeu? Então, há muito tempo eu falo desse assunto, não é de agora. Só que quando ele cai pra caramba, naturalmente o pessoal fala, pô, mas não era uma potencial reserva de valor? Como é que tá caindo tanto assim de uma vez? Por não entender muito bem a dinâmica. Então, esse foi o maior extremo pra baixo. Pra cima, eu não sei, porque não tem teto, né, cara? Você pode falar qual foi o Bitcoin mais barato que você já comprou? Foi de graça, porque os primeiros 9 eu juntei de graça na internet. Eu escrevi um artigo, porque minha trajetória na internet... Como é, os primeiros 9 bitcoins? 9 bitcoins. A minha trajetória na internet, ela começou com um blog. Na verdade, eu posso até voltar um pouco antes disso. Eu li um livro de um cara chamado Tim Ferriss. Ele escreveu vários livros, mas na época eu li o Trabalho 4 horas por semana. Eu estava na rodoviária de Campinas, aí fui numa livraria, eu era, na época, né, aluno cadete da AMAN, já tinha saído, estava em Resende, mas voltei para Campinas para encontrar uma amiga na época. E aí, enfim, e aí eu fui comprar esse livro. E quando eu li o subtítulo, era Trabalhe 4 horas por semana, o título Fique rico, trabalhe pouco e viva onde quiser. Era algo assim. Eu falei, caramba, cara, justamente o que eu quero da minha vida, né? Que jovem não vai querer isso pra si. E o Tim Ferriss era um cara muito interessante, porque ele tinha uma série de títulos, tinha sido campeão de tango na Argentina, campeão de kickboxer na China, falava vários idiomas, então dava pra ver que ele tinha muito tempo livre pra se dedicar a hobbies. E como que ele fazia isso? Ele tinha um negócio online. E ele usava alavancagem cambial, porque ele vendia para os americanos, ganhava em dólar, só que o negócio em si era todo baseado na Índia, remunerava em rúpias, e ele em si vivia em pesos, porque vivia na Argentina naquela época. Então, quando eu li aquilo, eu pensei, eu não sei como, isso era 2008, mas um dia eu vou ter um negócio na internet. 2014 foi minha porta de entrada, quando eu criei um blog, a minha esposa que criou para mim. E o nome desse blog é Eu Vou Ser Mais Rico, que depois virou meu canal no YouTube. E eu escrevi uns 100 artigos, só que desses 100, tinham 2 artigos que tinham 99% dos acessos. Um era ensinando a ganhar Bitcoin de graça na internet e o outro era transformar Bitcoin em dinheiro. Porque não tinha muita corretora ainda, as que tinham meio fundo de quintal. E nesse que ensinava a ganhar bitcoins de graça, eu listava uma lista de sites nos quais você entrava, os sites eram cheios de anúncios, você preenchia um reCAPTCHA para mostrar que era uma pessoa e você ganhava uma recompensa em bitcoins por isso. O site ganhava centavos de dólar pelo anúncio e você ganhava 400 satoshis, que eram menos de 1 centavo naquela época, pelo acesso. É até curioso que a gente está na época da IA, né? Você fala, como é que se diferencia um homem de uma inteligência artificial? É o teste de Turing? São sentimentos, conexões? Não, é preencher um reCAPTCHA. Era assim que a gente via o que era humano e o que não era naquela época. E aí, como eu levava tráfego para os sites, eles começaram a me dar uma recompensa quando o cara se cadastrava lá. E aí, com isso, eu juntei 9 bitcoins. E eu vendi bitcoin lá atrás a R$2.000 comemorando, cara. Porque eu vi esse negócio a menos de 100. E aí, depois eu vendi por 18, vendi por 20. Desses 9, o último que eu vendi foi a 58 mil, foi em 2017. Aí ele bateu 70, mas depois ele mergulhou. Foi parar lá em 12, 13 mil reais, que foi quando eu voltei a comprar. E agora já com mais dinheiro, porque eu já estava na internet. Foi inclusive quando eu comprei 2 bitcoins com uma missão especial, que era de ser uma reserva para o futuro dos meus irmãos. Porque eu tenho a minha irmã, que é um pouquinho mais nova do que eu, só 2 anos, mas eu tenho 2 irmãos bem mais novos. Ambos estão na casa dos 18. Um fez 18 agora, outro faz 18 em agosto do ano que vem. E aí eu comprei em 2013 e falei, quando fizerem 18, cada um ganha um bitcoin. Mas era 13 mil reais, agora está 580 mil, né? Tu não aceita irmão, não? Não, parei com esse negócio de irmão. Já encerramos já. Caraca, o cara vai dar 1 milhão de presente pros irmãos. Se
O Bitcoin chegar até 1 milhão, sim. Mas também, quando eu fiz aquilo lá atrás... Mas 18, eles vão ganhar agora. Vai ser 600 mil. Um ganhou agora, um já ganhou. Agora, o outro ganhou, inclusive manteve por enquanto. Porque ele falou, você acha que vai mais? Já vai mais. de neve, Eu já comecei a esquiar, o outro vai ganhar ano que vem. Só que quando eu fiz isso em 2013, um dos meus irmãos perguntou, tá, mas eu vou ganhar um Bitcoin. Quanto vai valer isso quando eu tiver 18? Eu falei, não sei. Porque seria muito tempo à frente. Pode ser que valha um carro, um apartamento ou não compre nem uma bala. A gente não sabia como é que era o futuro. Agora é fácil falar que deu certo. Em retrospectiva, muita coisa poderia ter acontecido, né? Cara, iradíssimo. Essa história é muito boa, hein? Essa história é muito boa. E o melhor é que ela tá toda na internet desde 2013. Então, o cara que chega agora fala, tá inventando isso. Não, só você voltar ao meu feed que você vai ver que tá tudo lá. Eu tenho um presente pra você. E não é pequeno, não. Olha, cara. A Foxbit, ela é parceira nossa. É a empresa brasileira que a gente investe em criptomoeda. E eu falei, pô, eu tô recebendo um cara que pra mim é o que mais me ensina sobre Bitcoin. Pra mim ele sai desse alvoroço, desse oba-oba. E aí eles falaram, pô, a gente também adora o trabalho deles, eu quero mandar uma caixa de presente pra eles aí. Obrigado, e agradeço o presente do pessoal da Foxbit. Muito grato, gente. Tá aí o link na descrição. Galera da Foxbit, tamo junto. Obrigado. Você não fica louco não de vender, cara? Não coça, não fica... Como é que se controla isso? Porque o negócio, ele vem que vem. Na verdade, toda vez que eu vendi, nas poucas vezes que eu vendi, eu me arrependi, né? Mesmo comprando o que você queria, mesmo realizando um sonho? Então, alguns, por exemplo, desses 9 que eu vendi lá atrás, que eu tinha juntado de graça, eu só consegui recomprar por um preço abaixo do que eu vendi. Basicamente foram 3, porque um vendia 58, os outros a 20 e pouquinho, e eu recomprei por 13. Aí é bom, quando você consegue vender a 50 para recomprar por 13, pô, você ganhou dinheiro, você pode recomprar mais. Agora os outros eu não consegui fazer isso. Você não tem medo não, Bruno? Porque Tem. falam que o Bitcoin ele tem esse problema, né? Da galera te sequestrar, da galera sequestrar a família, do me passar, do não ter rastrear. Você não... E é isso, você investe publicamente em cripto. Você não tem esse receio, não tem esse medo? Eu tomo uma série de providências também para que eu tenha muito menos receio quanto a isso. Como, por exemplo, ter uma série de amigos forças especiais do Exército. Que eu mando um WhatsApp e esses caras são maus de verdade, entendeu? Então, cara... Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. É óbvio, mas você bota em carteira, você distribui em banco. Eu tomo todas as precauções. E quanto ao Bitcoin, eu tenho uma posição que ela tá grande agora, porque simplesmente eu parei de vender. Eu falei, cara, eu acho que se eu ficar vendendo Bitcoin, seria a mesma coisa que eu ter um jardim e ficar cortando as rosas para regar as ervas daninhas, entendeu? Porque numa carteira de investimento, você tem que fazer rebalanceamentos. Então, o que sobe muito... e você queria que fosse 10%, de repente virar 20%, 30%, 40%, você deveria vender para comprar aquilo que não subiu tanto, desde que aquilo ainda tenha fundamento. Você não vai comprar sabendo que não vai subir. Só que o Bitcoin ele é tão assimétrico que eu vi que se eu ficar fazendo isso, eu estou, na verdade, podando meus retornos. Então, eu trato isso como se fosse algo à parte na minha vida, para justamente não ter que mexer muito, até uma hora eu tenho combinado com a minha esposa uma certa métrica, um certo valor, pelo qual eu vou desovar boa parte disso no mercado. E também, você tem maneiras diferentes de ter Bitcoin. Você pode ter as moedas em si, aí você tem que se preocupar com custódia. Alguns deixam na corretora, mas não é o que deve ser feito. Várias corretoras já quebraram. Então, eu não deixaria muito valor dentro de uma corretora. A corretora é feita para comprar e vender, não para armazenar. E aí você tem que ter a sua própria custódia. Ou você pode ter uma exposição através do mercado financeiro tradicional via ETFs, como, por exemplo, o maior deles hoje é um ETF da BlackRock, que você pode negociar no mercado americano, o IBIT. Os caras estão com mais de 10 bilhões sob custódia, e aí é que nem você ter ações na Bolsa de Valores. Só que está lastreado em Bitcoin. Só que tem o Bitcoin. Só isso. Então, nesse caso, seria como você falar para o Guilherme Benchimol, cara, que a maior posição dele é XP, logicamente, negociado em bolsa. Guilherme, você tem medo? Tem, porque ele é rico. Entendeu? Agora, não por conta da posição em XP em si. É só uma questão de ter um valor, né? Em termos de patrimônio muito grande. Então, eu tenho o mesmo medo que você, cara. Porque você tem um patrimônio grande também. É. Não, e é a ação. É a mesma adrenalina. Sim. Tipo, tem dia que tu abre lá e fala, puta, tem dia que... Mas traz um nível de maturidade psicológica bizarro, né? Ah, você acostuma, né? É. O ser humano é um ser que se adapta a tudo. Você não sentiu, não? Eu fiquei frio. Sim, normal. Normal. A primeira queda, quando você é mais novo e vê, aí você vai sentir. Eu lembro quando eu comecei a investir em ações e teve um dia que o mercado caiu muito. Aquele dia acabou pra mim. A vontade que dava era de chegar num canto da casa, abraçar minhas pernas e ficar em posição fetal, entendeu? Hoje em dia o mercado caiu, o mercado subiu, eu não fico nem feliz e nem triste, é só mais um dia normal.
Aqui, deixa eu te falar, você falou do Exército, né? O que o Exército e o investimento têm em comum? Acho que dá para fazer vários paralelos, mas o principal deles é que em ambos você vai se dar melhor se for um cara disciplinado e paciente. E muita gente fala, pô, você é disciplinado por conta do Exército, e lógico que o Exército me ajudou nisso, mas muito mais por ser um grande filtro, na minha opinião, do que por ter desenvolvido algo que eu naturalmente já tinha. Porque eu sou disciplinado desde que eu sou pequeno, muito antes de entrar no Exército, quando eu fiz o concurso com 17 anos. O único ponto é que eu entrei no Exército disciplinado com 17, eu fui ficando. O cara que não era disciplinado, em uma semana ele falava, cara, isso aqui não é pra mim, deixa eu ir embora, quero voltar pra casa. E com investimento é exatamente a mesma coisa. Se você fala pra si mesmo que vai seguir uma certa estratégia, e logo depois você muda de ideia, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, cara. Você vai estar o tempo todo comprando na alta do mercado para vender na baixa. Vai destruir patrimônio. Agora, se você segue aquilo que você prometeu a si mesmo, quando você estava na CNTP, muito tranquilo, que fala, não, cara, eu vou comprar até tal preço, se chegar a tal condição ou perder tal fundamento, eu vendo. Aí é muito seguro, é muito fácil fazer as coisas. Então, eu tento deixar quase como se fosse uma decisão zero emocional. É simplesmente por critérios racionais. Vamos supor, eu tinha uma posição que eu gostava muito na Bolsa, que era B3, que é a própria Bolsa aqui do Brasil. E por que eu gostava de B3? Pelo fato de que ela não tinha concorrência. Não tem concorrência. Então, eu sou cliente da Bolsa, por exemplo, desde os 17 anos. Eu sou cliente da B3 há mais tempo do que eu não era cliente. Se a B3 ganhar concorrência, e anunciaram que vai ter uma Bolsa no Rio de Janeiro, não sei se vai de fato abrir, né? Sei lá, até porque... Aqui o G4, vocês são um negócio mega pujante. Vocês venderam 60 milhões agora em novembro? 64. Então, imagina um cara que está pensando em abrir um negócio de treinamento de empresário e ele estava na dúvida. Ele falando, será que dá para ganhar dinheiro com isso? Quando ele vê o quanto vocês conseguem ganhar, ele fala, cara, será que eu não consigo pegar uma fatiazinha pequena desse mercado? Que para mim, empresa que é pequenininha, vale a pena? Então, quando tem alguém ganhando muito dinheiro em um certo nicho, isso atrai concorrência. A Amazon pratica margens ridiculamente baixas justamente para não ter concorrência. Se você ganha muito dinheiro, você atrai. É natural. A B3 não está ganhando tanto dinheiro assim porque você não tem mais IPO na Bolsa de Valores. Esse ano, 0 IPOs. Ano passado, 0 IPOs. 2022, 0 IPOs. 2025, com Selic indo para quase 14, cara, acho difícil ter IPO também. Você faria um IPO no mercado que quer pagar 3 vezes EBITDA na tua empresa? Não faria. Não tem nem round. Pois é. Os fundos estão com problema de deployar o dinheiro. Não, e tem muito fundo que comprou a empresa pensando, vou comprar por 5 vezes o EBITDA para vender na Bolsa 15, mas nunca consegue janela, porque o mercado não sobe. Então, nesse ambiente onde a B3 não está indo bem, eu acho difícil surgir concorrência. Agora, se surgir, já perdeu o fundamento para mim, porque agora deixa de ser um player que ele é dominante no mercado, que ele nadava de braçada. Ele vai ter que perder margem para competir com alguém. Então, se perder fundamento, eu vendo. Simplesmente eu faço isso, cara. Não tem apego emocional. A ação não me deve nada, entendeu? É só uma forma de eu ganhar dinheiro. Só isso. Animal. E tu compra todo mês? Todo mês. Aí varia o que eu compro, né? Eu tenho destinado bem mais dinheiro ao longo do último ano e no começo desse ano para cripto. Renda fixa nunca? Não, tem renda fixa também. Tem que ter pelo menos reserva de emergência, tem intervalos assim que é interessante você comprar renda fixa, dependendo. Renda fixa americana é um negócio que durante o meu tempo de vida eu nunca tinha visto pagar tanto juro quanto agora. Então varia de acordo com o mercado. Boa. Eu queria fazer o seguinte com você agora. Eu vou pular o roteiro aqui e vou fazer uma pergunta pessoal. Você era um cara que teve reconhecimento nesse mundo de infoproduto. Você era, top seller aí, né? Era um dos tops do Hotmart e tal, tinha visibilidade. E aí, de repente, o Flávio começa a falar de equity e o mercado todo de infoproduto que olhava pro Flávio começa a corrida maluca do equity, né? E de todos que correram malucamente, eu lembro que era assunto, tema, nossa... Todo mundo tentando parar de fazer lançamento e cobrar mensal, virar meu sucesso. Eu lembro disso, eu vivi isso. E você, cara, foi um dos únicos caras que realmente construiu o equity. Como? Através de visão, humildade intelectual, de naquele momento olhar e falar, cara, eu vou ser muito maior agregando meu sonho ao sonho de alguém que entende esse jogo do que tentando fazer isso sozinho. Sim. E foi exatamente o que eu fiz na minha vida vendendo a empresa para a Vetex. Exatamente igual. Eu falei, cara, eu sou um vendedor, eu não sou um gestor. A minha empresa pode até valer muito, mas se eu fizer parte desse sonho maior, que eles têm muito mais clareza de onde vão chegar,
eu vou ganhar muito dinheiro também. Eu queria que você falasse dessa decisão na tua vida, assim. Não sei, eu nunca vi conteúdo teu falando disso. De você sair de ser o dono do seu mundo para se tornar participante do mundo de alguém. E mesmo assim, né, mesmo sendo minoritário, tipo, né, não tendo ali o controle em si do negócio, até porque, pô, tem XP, sócia de vocês, enfim, a empresa é grande, já carrega esse histórico há muito tempo. Como é que foi isso? Como é que foi essa decisão? Foi difícil pra você? Quando você chegou, você falou, cara, é muito diferente. Queria que você abrisse pela primeira vez o jogo disso. Eu podia resumir da seguinte forma, né? Eu tinha duas escolhas à minha frente. Ou eu poderia ser rei de uma aldeia, ou um homem muito importante na República Romana. Eu preferi ser um romano. Foi isso que eu quis fazer. Até porque Roma pode dominar o mundo. E isso veio da seguinte ambição. Eu já tenho bastante dinheiro, cara. Isso agora, mas até lá no passado. Porque eu sou uma pessoa simples. Eu não era rico. Eu vim de uma família de classe média. Meu pai é coronel da reserva do exército. Então, cresci dessa forma. Na Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu também, pô. Me mudei 20 isso, vezes lá. Mano? Sim. Que isso, isso aqui é um podcast tijucano, pô. Bota a foto da Tijuca aqui nessa televisão, porra. Que loucura é essa? Praça Sans Pena, Chafariz, pô. Exato, eu morei na São Francisco Xavier. Clube. Ali, estudei no colégio militar. Que isso, pô, morei na Garibaldi. É pertinho, na Muda. Pô, foi. Que isso, conterrâneo de mudei foto da Tijuca morei aqui, na Muda rapaz. também. Pega uma foto do Shopping 45 aqui da Tijuca, pô. Shopping Tijuca aí, bota aqui na tela. Mas esse é o ponto, cara. Eu sou uma pessoa simples, então... Logo nos primeiros anos de internet, como você disse, o meu produto, ele deu muito certo. Tem uma preocupação muito grande com o cliente, ele foi muito indicado por clientes a outros clientes. Eu não investi em tráfego até entrar no Grupo Primo. Eu fazia lançamentos na época, tudo bem que o bull market ajudou muito nisso, tinha muito mais interesse. Eu via né? isso, eu ficava chocado. Eu falava, por investimento. Vendeu 10 milhões orgânicos. Eu vendia, cara. Não cheguei a vender 10. O maior lançamento que eu fiz foi 8 milhões orgânicos, sem colocar um centavo de tráfego. Eu lembro tu falando, vendi quase 10 milhões orgânicos. Exato. Eu falei, pô, não é possível, esse cara tá blefando. E já teve dia que em 6 horas eu fechei o carrinho depois de ter vendido 7 milhões. Porque tinha completado o limite de vagas que eu estava disposto a atender. Então... Esse dinheiro todo, a minha equipe na época eram 5 pessoas, home office. Não tinha PLR pra ninguém. Era um cara PJ que eu pagava pra me ajudar. Exatamente. Então, depois que eu pagava o imposto, a margem do meu negócio era brutalmente alta, cara. Chegava lá quase a 80%. Então, eu coloquei muito dinheiro no bolso. E desse dinheiro que eu coloquei no bolso, eu já tinha uma meta, como o meu negócio dependia muito de Brasil, de investir pelo menos 50% fora do Brasil. Ou o Brasil fora desse dinheiro, que é o caso do Bitcoin, por exemplo. E, cara, o Bitcoin, você teve vários anos onde ele pelo menos dobrou de preço. Esse ano isso já aconteceu, ano passado isso aconteceu também. Então, eu resolvi minha vida. Já estava resolvida, agora eu mais do que resolvi. Eu resolvi minha vida, da minha filha, dos filhos dela. Tendo educação financeira, está resolvido para sempre. Porque no Brasil a gente costuma falar que vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Como se, patrimônio você constrói, mas desaparece, o que interessa é que você fica aqui. Na minha opinião, é o contrário. Vão-se os dedos, a gente morre, os anéis ficam para a família, para administrar bem, para ser passado adiante. Então, como eu já tinha resolvido minha vida, eu falei, cara, o que eu quero da minha vida então? Se eu já tenho dinheiro, não preciso nem mais trabalhar. Eu pensei, poxa, eu queria fazer algo realmente grande, cara. Construir uma empresa que pudesse fazer um IPO. Não sei se fará, mas que pudesse fazer um IPO. Está num nível de fazer um IPO. E para isso o negócio não poderia depender totalmente de mim. Até porque, junto com a minha esposa, nós vimos que nós somos ótimos em tirar um negócio do 0 e levar para 100. Mas depois de um certo nível, de levar para 100, para 1000, precisa de mais gente. Você tem que ter executivo, gente com experiência de mercado. Outro ritual, outra cultura. Exatamente. Que saiba administrar, né, o negócio, gerir as pessoas. Eu falo que uma das coisas mais complexas no negócio é lidar com pessoas, cara. O pessoal que está em casa acha que física é difícil. Física é ultra fácil. Eu pego essa caneca aqui, jogo no lago, ela afunda. Se eu pego um isopor, jogo no lago, ele boia. Se eu pego você e jogo no lago, você pode afundar, boiar, ficar feliz ou sair de lá e me jogar porque você é vingativo. Não dá para saber. Pessoas são imprevisíveis. Então, a decisão de virar sócio do Thiago e começar a construção do grupo veio dessa vontade de querer fazer algo grande, junto com alguém que eu confiava. Então, vocês já se conheciam? Como é que é essa história? A gente se conheceu em 2017, a gente virou sócio em 2021. E, apesar de concorrentes, o Thiago era o maior do nicho. E depois dele, em termos de faturamento, né? Aliás, talvez até lucro líquido, porque eu não botava tráfego, de números assim, eu deveria ser o segundo ou terceiro.
Acho que a Natália devia estar na minha frente, porque tinha um alcance muito maior também. Mas eu não sei porque eu nunca vi os números dela. Mas eu lembro, era ele e ela ali mais famosos e você mais nichado, mas muito forte. Exato. Então eu estaria entre os 5, cara. Porque o Serbaz também vendia nessa época. Seguramente eu estava entre os 5. E a gente trocava muita ideia. A gente conversava pra caramba. O Thiago já tinha um Primocast, me chamava lá. Eu fui o convidado mais chamado no Primocast, mesmo sem ser sócio do Thiago na época. E sendo talvez um dos principais concorrentes, porque com certeza eu acabava tirando venda do Thiago aparecendo lá. E eu não sei se o Thiago já tinha na cabeça. Muito maneiro com isso, né? Pois é, não sei se ele já tinha na cabeça que ia ter sócios no futuro, né? Já tava pensando em alguma coisa assim, mas ele foi um cara sempre muito generoso. Ele gravou com muita gente, inclusive comigo, bem no comecinho do meu canal, e ele me ajudou bastante nessa fase de início. Tem até uma história engraçada sobre isso, porque eu decidi que eu poderia virar sócio do Thiago, não foi em 2020, quando a gente conversou, para apertar a mão em 2021. Foi antes disso, quando a gente basicamente se conheceu. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo para tentar a sorte aqui, porque eu estava pronto para viver de renda com um custo de vida de Realengo do Rio de Janeiro, que é onde eu morava quando estava lá tenente, começando a vida de capitão do Exército. E... nossa Tijuca aí, ó. Pois é. Gostava muito da Tijuca. Ali. Meu escritório era aqui da X-Tech, era nesse. Ouvi uns tiros de vez em quando, né? Rasgando ali. Aquela bala atrasada. Mas era muito bom. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei com a minha esposa, olha, 1 ano de teste aqui, porque o mercado financeiro fica aqui, ela é influenciadora, as marcas ficam aqui. Se a gente não conseguir aumentar muito a nossa renda, a ponto de ter que consumir mais do que o rendimento do patrimônio, então depois de 1 ano a gente vai embora para um lugar mais barato. E assim que eu cheguei em São Paulo, eu fui num evento desses presenciais que acontecem para 5 mil pessoas, que foi do Robert Kiyosaki. Montaram um evento dele, é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Autor do livro. E aí o evento foi horrível, ele foi vaiado, só que uma coisa muito boa é que o Thiago tava lá, eu acabei encontrando com ele, andando pelo evento, porque ele era o Primo Rico, mas o Primo Rico não era o canal que é hoje, né? Tinha lá uns 300 mil inscritos. Eu tirei uma foto com ele e postei no Instagram. E no Instagram eu já tinha uns 40 mil de seguidores. Ele começou a me seguir, começou a acompanhar meus stories e falou, cara, você não quer fazer um teste aqui na Rico? A Rico tinha acabado de ser comprada pela XP. Eu falei, o que é o teste? Ele falou, ver se você abre conta. E eu já usava a Rico há 10 anos. A minha conta na Rico, ela é de antes da Rico ter esse nome. Se chamava Link na época. Eu pensei, pô, é só fazer o que eu já faço? Talvez eu ganhe pra isso? Aí fui lá e fiz o teste. Apesar de não ter tanta audiência, como eu era muito nichado, eu converti muito bem. Aí o Thiago falou, cara, a gente quer fechar um contrato contigo. Para que você faça conteúdo, você vai gravar 2 vídeos por mês, um pro seu canal, um pro canal da Rico. E tem que ver só o quanto você quer ganhar. Aí eu abri o jogo com o Thiago. Eu falei, Thiago, eu nunca cobrei por isso, eu nem sei como funciona, cara. Aí o Thiago sentou numa mesa, pegou uma folha assim, começou a fazer conta comigo. Falou, olha, eu vou te dar o exemplo de fulano, que vai fechar contrato também, tem tantos inscritos no YouTube, produz tanto, dá tantos views, bababá. Tudo era muito maior do que eu. Só que esse cara aqui, apesar de ser maior e ter que ganhar tanto, você é menor, mas não é proporcional, porque você deve crescer mais, que você é nichado, seu conteúdo é bom, bababá. E no final ele chegou e falou, por 2 vídeos você tem que ganhar 17 mil. Eu falei, 17 mil por mês por 2 vídeos? Ele falou, sim. Aí eu pensei na minha época de exército. Eu ganhava 10 mil quando era capitão e tinha jurado morrer pela pátria. Agora eu ia ganhar 17 mil pra fazer 2 vídeos. Era meio no-brainer, né? Eu falei, caramba, cara. Eu apertei a mão dele e falei, não, tudo bem, é o justo. Você tá falando que é esse o valor, vamos fechar. Mas se o Thiago tivesse falado, cara, eu vou te dar R$1.000 e água de coco, grátis. Eu ia falar, beleza, é o justo. Eu não sabia o preço, eu não sabia, não tinha referencial. Depois eu vi que era o justo mesmo, que eu comecei a receber outras propostas de outras corretoras, teve renovação de contrato com valor mais alto, e naquela hora eu vi, poxa, eu posso confiar nesse cara, porque ele poderia ter fechado por um valor ridiculamente baixo e ter chegado lá pro pessoal da XP e falar, cara, fechei aqui, ó, baixinho o valor e se gabar desse tipo de coisa. Ele não achou que era o justo. Ele pensou num relacionamento de longo prazo. E aí quando em 2020 eu já estava falando que eu queria alguma forma de ter um negócio que dependesse menos de mim. Ele falou, você acha que a gente deveria conversar sobre sociedade? Eu pensei, bom, esse cara eu confio, eu não sei qual é o plano dele, mas vamos ver. E aí eu vi o plano, na época eu não achei tão interessante, mas eu gostei muito das pessoas que estavam lá. Eu falei, cara, se não der certo aqui, a gente pivota e faz outra coisa, né? E aí o grupo, entre acertos e erros, foi tomando o formato que ele tem hoje. Mas basicamente, cara, eu queria fazer algo grande e eu pensei, eu tenho certas habilidades com as quais eu nasci, outras eu desenvolvi. Eu falo com muita gente, eu casei com uma mulher que fala com muita gente. Eu posso virar um sócio, eu posso virar sócio de um cara que fala com mais gente ainda, que agora casou com uma pessoa que também fala com muita gente. Eu falei, cara, algo grande vai sair disso. Então, basicamente, eu tô lá pra fazer alguma coisa marcante. E vocês ainda vão ter filho junto, né?
Sim, exatamente. Vai nascer no acabar. mesmo ano. Porque a Maria Tereza, que é a Vamos nossa lançar bebê... o filhorico.com.br. Já tem, já. Bebê rico é o bebêsrico.com.br. Vai ter que ser outro domínio, porque esse aí do Filho Rico já existe já. O Felipe Miranda, da Empíricos, lançou um livro, O Filho Rico. Pra filho. E a Maria Tereza, que é minha filha, nasce em abril. Aí, como a gente tá com 20 semanas, então o do Thiago deve nascer umas 20 semanas depois. Agora aqui, me fala. O Nardon mandou essa pergunta aqui diretamente do Ceará. O Nardon mandou pra mim aqui, ó. Qual é a primeira coisa que você pretende ensinar pra sua filha, Baby Perini? Cara, a primeira coisa... É que a primeira coisa são coisas tão básicas, né? Que ela vai ter que aprender a engatinhar. Mas eu acho que se for alguma coisa em termos de conhecimento, eu vou querer pessoalmente ensinar história pra ela. Inclusive, as moedas que eu compro, eu coleciono moedas antigas. Tenho moedas de 2400 a.C., por exemplo, da época de Atenas, né? Da época áurea de Atenas. Onde é que tu compra essas paradas? Isso aí eu tenho alguns Leilão, drug dealers. Geralmente, alguém compra na Suíça e traz pra mim. E essas moedas eu compro já pensando em usar elas pra ensinar história. Porque uma coisa é eu te falar da história de Atenas, outra coisa é eu te falar e eu pego o tetradracma ateniense com 13,5 gramas de prata, dou na sua mão e falo, essa moeda aqui é a moeda que Sócrates usava pra fazer compras. É outra coisa, é outro nível. Então eu vou querer ter um cuidado na educação da criança. Tipo, toma essa aula de história aí, tá? O cara fez a primeira aula de história 4D, 5D aí, 7D. Porrada é essa, hein, mano? Eu quero fazer isso, cara. Eu quero realmente criar uma pessoa que seja muito culta, com entendimento assim de como funciona o mundo. Tu é apaixonado por filosofia e estudar esses líderes gosto, desde quando? Desde que tu se sente por gente? Cara, desde a adolescência, mais ou menos. Mas tu Mas lembra principalmente quando eu tava no exército. Qual livro ou qual cara desse você leu que, puf, qual filósofo desse você leu que falou, cara, pô... Ó, o filósofo que eu mais gosto é o Sêneca. E eu devo o que eu descobri sobre o Sêneca, né, vontade de conhecer mais da obra desse autor, a um cara também que eu admiro muito. Os livros dele, na minha opinião, são ótimos. O Twitter dele nem tanto, ele é meio desbocado, que é o Nassim Taleb. Porque eu já tinha ouvido falar do Sêneca, mas com mais referência foi na obra do Nassim Taleb. No livro Antifrágil, tem uma hora que ele fala especificamente sobre o Sêneca. E aí, quando eu li aquele trecho, que ele falava sobre como o estoicismo, de certa maneira, era antifrágil, que uma das frases que o Sêneca falava quando algo de ruim acontecia era: eu não perdi nada. Porque simplesmente o que eu tenho está sempre comigo. O que não está comigo não é meu. Então não tem como eu perder alguma coisa. Ele falava, bom, se você, quando algo ruim acontece, nunca perde nada, então tua vida é só assimetria pra cima, né? Você só pode ganhar as coisas, nunca perder. Eu falei, deixa eu ler mais sobre esse cara. Aí eu comprei as cartas do Sêneca, comecei a ler, e é uma maneira muito interessante de aprender sobre essa corrente filosófica, o estoicismo, porque ele é muito didático, já que ele escrevia isso para outras pessoas. Se você pega os outros dois grandes nomes romanos do estoicismo, que são Epiteto, tem uma história muito interessante. O nome Epiteto é um apelido que a gente fala hoje, né? É um nome adquirido, ele era um escravo. Só que o Epiteto ele não escreveu, o que a gente tem dele foi um aluno que escreveu. Assim como Sócrates nada escreveu, a gente conhece as ideias dele, principalmente por conta do Platão e de outros discípulos. O Marco Aurélio escreveu um livro chamado Meditações, mas não era um livro em si, era um diário, então era um diário para ele mesmo ler. Então você pega o Meditações, um cara que quer ler de cabo a rabo, ele não vai entender muita coisa, porque num dia o cara fala assim, ele tá lá na fronteira da Panônia em guerra, ele fala, hoje foi foda. Aí no outro dia ele tá em Roma já mais tranquilo, ele fala, hoje foi agradável. E bota algum tipo de lição, algum tipo de coisa que ele pensou naquele dia. O Sêneca não, ele tá escrevendo cartas para outras pessoas, então ele tem todo um cuidado didático de mencionar como é que funcionam as coisas, a visão dele sobre a natureza, sobre certos princípios morais, sobre a ira, a tranquilidade da alma, a sabedoria, etc. E eu acho que é muito bom, porque eu naturalmente, eu não sou um cara tranquilo. Eu sou um cara mais esquentado. Só que as pessoas que me acompanham, elas praticamente não sabem disso. Porque na internet você pode parar, você pode pensar, você pode respirar, pode se acalmar. Então eu falo que a leitura mais útil do Sêneca pra mim é um livro chamado Sobre a Ira. Porque ela te ensina realmente a lidar com esse tipo de coisa, a ficar mais calmo. Mas eu já briguei com todos os meus sócios, por exemplo. Só que eu sou uma pessoa razoável, eles também. Então na hora que eles falam, cara, você tá errado. Aí depois eu falo, tô errado mesmo, falei merda, desculpa, né? Então é isso, cara. Isso é importante. O Thales é assim, ele tem o jeitão dele, mas ele, quando tá errado assim, ou quando você fala de um jeito, ele dá uma parada e tipo... Reconhece.
Tá bom. Bom, beleza. Isso é bom, cara. O cara que não é teimoso pra mudar de ideia quando vê que tá errado. Aí não dá, aí se torna inviável. O cara ser agressivo pra frente, beleza. Pô, ser teimoso, aí, porra, não tem condição. Sim. Brunão, cara, vivemos um momento econômico péssimo. Depende da narrativa que você quer escutar, né? Porque alguns conseguem traçar narrativa só que tá bom. Então, eu queria exatamente ouvir a sua perspectiva. Porque, assim, o mercado de economia ele é muito ancorado no futuro. Ou seja, a declaração presente projeta uma possibilidade futura e o mercado precifica isso. Sim. E atualmente, na maior parte das perspectivas, meu irmão, deu muito ruim. Qual a sua visão do momento que a gente está hoje de política econômica no Brasil? Eu sou um cara de mercado. Então, se você pega desempenho de mercado, tá péssimo. E por que está péssimo? Justamente por conta do que você fala. O mercado, ele não está olhando o que já aconteceu, ele está olhando o que vai acontecer. É até uma coisa ruim na vida do investidor, né? Porque todos os dados que ele tem de uma empresa para tomar decisão são dados do passado. Você consegue ver o DRE desse ano, do ano passado, o resultado do trimestre, etc. As métricas, o preço-lucro, o preço EBITDA, margem, etc. Agora, você não sabe o resultado futuro. E todo o preço está no futuro, porque o negócio ele vale o que ele produz de resultado daqui até o infinito e você traz a valor presente, botando uma taxa de desconto. E quando você olha o futuro do Brasil, a fotografia não está legal. Porque a gente ainda tem mais 2 anos de governo. Na verdade, um pouquinho mais do que isso, porque esse ano não acabou ainda. E se você pega, por exemplo, o crescimento de dívida pública no Brasil, a gente acabou de bater, além do dólar a R$6 pela primeira vez, nós batemos 9 trilhões de dívida pública. E desses 9 trilhões, 1,8 trilhão vieram nos últimos 2 anos. Se você pega os governos anteriores, Dilma, até o Lula 2, o número é muito menor porque a dívida pública era menor em si. Pegando os mais recentes, o Bolsonaro, ele somou a dívida pública 1,9 trilhão em 4 anos com uma pandemia no meio do caminho. O Lula em 2, sem pandemia e com o Brasil já crescendo, fruto de reformas estruturais que foram feitas pelo Temer, a trabalhista, e pelo Bolsonaro, a Previdência, ele conseguiu somar 1,8 tri. Em dezembro, talvez ele já passe o Bolsonaro com 2 anos de governo, porque você tem uma dívida de 9 trilhões crescendo a juros altos, porque 45% dela está atrelada à Selic, que está em 11,25 enquanto a gente grava, mas eu não sei quando vai ao ar, talvez já esteja em 12. Porque muita gente acha que na próxima reunião do Copom, que é agora em dezembro, dia 11, vai aumentar mais 0,75%, talvez até mais 1%. Então, se você pega a dívida pública, a trajetória dela se projeta assim, puxa o Excel para o lado, é explosiva. E aí você entra num ciclo muito negativo, né? Na verdade, isso já é um efeito do ciclo. O ciclo é o seguinte: o Brasil, embora tenha batido recorde de arrecadação mês após mês, você pega janeiro, foi arrecadação recorde, fevereiro recorde, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro não saiu dado ainda, mas deve ter sido recorde. Então, foi volta mais rápida atrás de volta mais rápida. O governo arrecadou muito. No entanto, ainda que arrecade muito, o governo gasta mais do que arrecada. Primeiro que arrecadar muito, alguns comemoram, mas arrecadar muito é tirar mais do nosso bolso. E quem faz um uso melhor do dinheiro? É o governo, que pega esse dinheiro e mete um monte de furada, ou é o brasileiro, o empresário, que vai alocar aquilo pensando em gerar o maior bem-estar para ele. Então, para ele, seria o melhor emprego do recurso. Bom, mas a arrecadação está dada, a gente gastou mais. Esse dinheiro que você gasta mais, isso vai virar dívida. E aí, quando o americano, ele olha para isso e fala, puta, investir no Brasil, cara, não sei, não tá parecendo tão legal. Ele não manda dólar para cá. Quando o cara que tem uma empresa, que tem uma filial fora e fatura em dólar, em euro, ele tem um resultado e sobra caixa lá, ele fala, cara, transformo isso em dinheiro no Brasil ou mantenho aqui? Ele olha pro Brasil e fala, puta, a trajetória fiscal não tá legal, mantém aqui. Quando o brasileiro, ele tem resultado e ele pensa em investir, ele olha, pô, vou investir aqui na bolsa que eu não tenho IPO os últimos 3 anos, que tá meio ruim com esse governo, ou vou investir lá fora, que se você pega o S&P tá subindo uns 25% no ano, o dólar mais 20%, no composto tá subindo 50% em reais. Ou vou comprar cripto. Então o cara compra outras coisas, ele não fica com esse dinheiro aqui. Então se todo mundo quer trocar real por dólar, o preço do dólar sobe. É muito mais gente demandando dólar, oferta limitada, o preço sobe. Quando o dólar sobe e bate R$6, isso é um passo para contaminar tudo que a gente compra aqui no Brasil. A inflação vai subir. Porque se você pega a cesta de consumo, parte de alimento, 17% disso, mais ou menos, do preço do alimento, é o dólar. Então você pensa até no seu dia, cara. Você acorda, o pessoal que está ouvindo aqui com certeza,
por conta do nicho que vocês falam, o cara acorda com o despertador do iPhone, ele vai lá e desliga. Aí ele olha o WhatsApp, que é de uma empresa americana. Aí depois disso ele vê uma mensagem, não entende muito bem o que o cara quer, ele pesquisa no Google. Aí o Google lista resultado, por exemplo, é um vídeo do YouTube. Então o cara ele se relaciona com a empresa americana desde o começo do dia. Ele escova dente com pasta da Colgate. Ele vai pra cozinha e pega um Nespresso. Ah não, ele pode pegar um café Três Corações. Tanto faz, o café é commodity, é negociado em dólar. O pão que ele come é trigo, é negociado em dólar. E o frete disso, os veículos que transportam as coisas, são movidos a combustíveis que são derivados do petróleo, negociados em dólar. Então, por conta disso, o preço do dólar subiu, o preço de tudo no Brasil sobe. A inflação fica mais alta. Para conter a inflação, o Banco Central tem que subir juros. É subir a Selic, que está em 11 e tem previsão para o ano que vem falando que pode chegar a 14. Aí, quando você aumenta a Selic, você tenderia a ter um maior controle da inflação. Porém, como a nossa dívida pública está muito alta, e ela tem características ruins, o prazo dela médio de vencimento é curto, coisa de 5 anos, e além disso, você tem 45% dela atrelada à Selic, quando você aumenta a Selic, você vai gastar mais com os juros da dívida, o que aumenta o déficit público. Aí quando o déficit sobe, dólar sobe, inflação sobe, Selic sobe, pode aumentar mais. Então é um ciclo muito, muito negativo. Se a gente pega os últimos 12 meses, o governo está gastando, além da arrecadação, ou seja, de déficit, mais ou menos 1 trilhão. Desse 1 trilhão, uns 200 bilhões é gasto realmente, e uns 800 são juros da dívida. Então, quando o Lula vai lá e fica criticando o mercado, não sei o quê, causando medo desse futuro, ele está o tempo todo aumentando esses juros, cara. Então, por exemplo, o governo vai lá e fala, não, vamos isentar quem ganha até 5 mil reais de imposto de renda, né? Mas a gente vai conseguir não perder dinheiro porque a gente vai começar a cobrar mais imposto de quem ganha mais de 50 mil. Não sei se a conta vai fechar, talvez nem eles saibam, até porque essa ideia pode ser modificada quando for passar pelo Congresso. Ou é só retórica para ganhar voto, pode ser também. O ponto é que só de falar isso, aquele dinheiro que ele arrecadar tentando tributar quem ganha mais de 50 mil, não vai cobrir o que ele vai perder porque o juro está aumentando por conta da besteira que ele está falando. Então ele vai pagar mais do que os 35 bilhões, dos quais ele está abrindo mão aqui de arrecadação, só com o juro da dívida. Então, nesse tipo de contexto, o Brasil ele começa a ficar quase como um repelente de investimento, pô. Porque quando alguém vai investir ao redor do mundo, o cara tem um monte de opção, tem um monte de país desenvolvido. E alguns, inclusive, que estão dando mais retorno que o país emergente. Então, por que o cara vai correr mais risco se ele pode correr menos risco para ter mais retorno? Aí o cara fala, não, eu quero emergente. Para quem investir no Brasil, você tem o México, que pode estar melhor que a gente. Você tem a Índia, que pode estar melhor que a gente. Tá voando, né? Então, a gente acaba perdendo competitividade e o resultado disso é esse dólar a R$6. Cara, é loucura imaginar que o dólar pode bater 7 ao longo do ano que vem? Tomara que não, eu espero que não, eu não quero isso, porque eu faturo em real, né? No entanto, eu vivo em dólar, então vou ter custos crescentes, mas pode vir a acontecer. Então é realmente uma situação preocupante, cara. Deixa eu te falar, o time mandou uma dinâmica pra eu fazer contigo aqui que eu preciso... Vamos ter que gravar esse conteúdo aqui, hein? Tesouro Selic ou Tesouro IPCA? O que teria na carteira de Bruno Perini? Teria os dois. Os dois? Os dois, mas por motivos diferentes, né? Porque o Tesouro Selic ele é muito adequado para que você coloque aquele dinheiro que você pode ter que usar a qualquer momento. Porque o Tesouro Selic vai render a Selic de maneira diária, né? Pega a Selic do ano assim e você faz a conta para ela ser diária, vai render de maneira diária, dia útil. O Tesouro IPCA aí depende do prazo. E se você fala Tesouro IPCA, tem um que vai vencer em 2029, ele se comporta de um jeito. O que vai vencer em 2055 se comporta de outro jeito totalmente diferente. Ele é muito mais volátil. Ele vai mexer tanto quanto Bolsa de Valores. Então tem que ver qual o prazo desse título. E pensando em proteção da inflação, também depende de outro ponto. Porque a gente vai ter uma mudança no Banco Central agora no final do ano. Vai sair o Roberto Campos Neto, vai entrar o Galípolo. Como é que esse novo presidente do Banco Central vai se comportar? Será que ele vai seguir aquilo que a ortodoxia manda? A inflação está subindo, tem que subir os juros? Ou ele vai querer agradar o governo? Porque toda vez que o Roberto Campos Neto falava de subir juros, a Gleisi Hoffmann ia lá e martelava ele no Twitter. Ela vai continuar martelando o Galípolo ou vai deixar ele fazer o trabalho? É só retórica, realmente? Eu não sei. Então, se o Tesouro IPCA for de prazo curto, ele não executa a mesma função do Tesouro Selic, mas é mais difícil interferir na taxa dele. Porque o Banco Central controla a Selic, não controla os outros títulos. CDB de liquidez diária. Tem alguma matemática para a pessoa poder falar, tipo, eu ganho 150 mil de salário, tem que deixar 3 meses de salário, ou gasto 20 mil por mês, tem que deixar pelo menos um ano. Como é que você olha para esse produto de CDB de liquidez diária?
o CDB de liquidez diária, junto com o Tesouro Selic, eles podem ser produtos para que uma pessoa ela acompanhe a sua reserva de emergência. Que tem que ser mais ou menos qual base de conta? Se a gente pega aí dados médios, né, os educadores financeiros, e eu me incluo nessa, a gente fala de 6 meses do seu custo de vida, alguns falam de renda. A boa parte dos brasileiros, a renda é igual ao custo de vida, então tanto faz. Então, cada um escolhe. Se o cara ele tem uma renda variável, né? Ele é um vendedor, então muda de mês para mês de acordo com a comissão do quanto que ele vende. Vai pelo custo. O custo de vida seria mais interessante. Agora, eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que a sua reserva ela tem que ser maior à medida que sua vida é mais imprevisível. Então, por exemplo, você é funcionário público. Sua reserva pode ser menor. Agora, você é corretor de imóveis, cara. Você vende um imóvel e fica 6 meses sem vender. Cara, bota uma reserva de 10 meses, talvez até mais. Pensa assim, qual o período mais longo que você passou sem vender um imóvel? Ah, fiquei 12 meses sem vender. Cara, você pode ter uma reserva de 12 meses. Você pode ser ultra conservador nesse aspecto. Aí o CDB de liquidez diária, apesar dele ter, teoricamente, né? Se for de um banco bom, teoricamente, mais risco do que o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic sempre emprestou dinheiro para o Estado. E o Estado, ele sempre pode cobrar mais impostos. Ah, mas eu não quero pagar. Toma cacetete na cabeça, você é vagabundo, vai ter que pagar sim, porque a gente aumentou o imposto. Ou ele pode emitir mais dívida, vai vencer lá em 2055 para pagar a dívida que vence agora, para quitar a conta com o pessoal que comprou o Tesouro Selic, ou ele pode criar mais moeda. O banco não pode fazer a mesma coisa. Então, o CDB tem um pouco mais de risco. Agora, você imagina o Itaú quebrando? Você imagina o Nubank quebrando? Cara, não dá para imaginar esse tipo de coisa. Então, você pode deixar um dinheiro num CDB deles? Pode, até porque o Tesouro Selic fim de semana não funciona. O Tesouro fecha, você não consegue. Você quer tirar o dinheiro no sábado? Só na segunda. O CDB você pode tirar a hora que você quiser, né? Eu tenho um aspecto de liquidez mais interessante, embora a segurança seja um pouco menor. Cara, fundo de investimento ou ação? Essa pergunta, ela tá misturando um pouco as coisas, porque fundo de investimento é um veículo. Então, no fundo de investimento, você pode ter, por exemplo, só renda fixa. Ou você pode ter só fundos imobiliários. Ou você pode ter só ações. Ou só cripto. Ou você pode ter tudo misturado. Agora, imaginando um fundo de investimento em ações, contra as ações, ou seja, dentro do fundo tem realmente o ativo que você poderia comprar, eu acho que depende da pessoa, porque tem gente que não quer gastar tempo para escolher a sua carteira de investimento. Tem outros que querem. Agora, eu acho muito interessante, ao invés de fundo de investimento, ETF, que é um fundo passivo, ele está listado em bolsa, vai ter uma carteira de investimento, cobrar uma taxa baixinha, bem menor do que dos fundos, e vai te dar exposição a, depende do ETF, mas a 30, 50, 80 papéis, com um único ativo. Então, costuma ser interessante. Fala pra gente, 3 ações que você gosta e 3 moedas que tem que ter na carteira. Pode? Não sei se você pode por ser de... Não, eu posso falar do que eu gosto, né? É. Aí cada um em casa toma suas decisões. Tá, então, não estou indicando não é uma dica, investimento. Tá bom. Não, é porque eu sei que tem esse problema, né? Porque Sim, você tá de só indicar empresa, investimento. Mas 3 empresas que você gosta pra ter na carteira de ação de bolsa e 3 moedas que você fala, cara, essas aqui eu gosto. Acho que, pô, Bitcoin, Ethereum... Vale falar também desses ETFs, fundos de investimento, por exemplo? Vale, pode ser 3 ETFs. É igual ETFs. comprar uma ação. Não precisa ser 3 ETFs, Tá bom, mas só tá citar. bom, tá bom. Porque, por exemplo, se você fala assim, 3 ações, entre aspas, que eu teria, a primeira delas seria um ETF acompanhando o mercado americano, o S&P 500. Tá. Porque é um índice que tem as 500 maiores empresas americanas, mas ele não é balanceado todo igualzinho, né? Cada uma rende 1 sobre 500 do índice, tem esse peso. Não, se você pega as 7 magníficas lá, Microsoft, Tesla, Meta, Alphabet, essas empresas, Apple, né? Nvidia, elas vão ser uns 30, 35% do S&P 500. E se aparece uma empresa e desponta lá dentro, ela começa a ocupar mais espaço, enquanto as que não despontam ocupam menos. Então tem um rebalanceamento automático. E se você pega esse ano, esse negócio está subindo 50% em real. Se você pega os últimos 10 anos, na média o S&P sobe 12% ao ano. Mas o dólar sobe contra o real 10%. Então no composto você está falando de mais de 22% de retorno. Ou seja, a cada 4 anos seu patrimônio dobra, só porque você investiu no mercado americano. Então isso é muito bom. Isso eu não poderia deixar de ter na minha carteira pensando em investimento em empresas. Agora, se a gente vem para nomes nacionais... Esse ETF compra no Brasil. Você pode comprar aqui no Brasil, o código de um deles é IVVB11, ou você pode comprar fora do Brasil, em corretora americana, você pode comprar o IVV, que é o que o IVVB11 faz, ele só compra o IVV lá fora. Só que aí ele te poupa o trabalho. Ele fica em real aqui, mas ele tem exposição ao dólar. Ele te poupa o trabalho de ter que abrir a conta e fazer câmbio lá para fora. Tá. Deixa mais prático, digamos assim. Só que você perde do ponto de vista de que tá tudo no Brasil.
Então, se o governo chegar lá e falar, e por bem manda o quê? De hoje em diante o dólar, que está muito caro, voltou a ser R$4, né? Assinado Lula. Aí não tem como fazer isso. Na canetada ele pode tentar, né? Aí na bolsa tudo cai, mas lá fora continua igual. Os Estados Unidos não liga pra gente. Então é bom ter uma parte fora do Brasil, na minha opinião. Aí se a gente pensa em empresas nacionais, eu sou um cara que acredita muito que aquelas empresas que já passaram no teste do tempo, elas merecem crédito. Porque pensa no que é o Brasil há 100 anos, cara. Se você acha que o Brasil é louco hoje, pensa nos anos 80. Pensa antes disso. Aqui no meu livro, na página 107, tem a inflação acumulada do Brasil dos anos 80 até 94. Eu posso pegar para falar esse dado? Pode, lógico. Porque o número eu não vou lembrar de cabeça, mas quanto é que você acha que é a inflação acumulada? Pô, não faço. Pensa aí, 14 anos de inflação. Chuta percentualmente um número. Chuta grande. Mais de 1.000. Mais de 1000%? Tá. A inflação acumulada, isso aqui é dado que está no IBGE. Só entrar lá no IBGE e pesquisar sobre IPCA. A inflação acumulada entre 80 e 94 é de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717 mil, 671,7%. Se uma inflação de 100% são preços dobrando, uma inflação desse nível são preços se multiplicando por 260 bilhões de vezes. Isso foi anos 80 até 94, cara. Imagina empreender nesse cenário. Imagina sentar com os teus sócios, escutar eles e falar, vamos projetar o futuro. E não tem como. Porque a moeda, ela não para de perder valor. Então isso é loucura. Agora, tem empresa que sobreviveu a isso, cara. O Itaú existe desde os anos 40 e tá vivo até hoje. Não merece crédito por ter passado por essa loucura toda? Eu adoro Itaú. Exato. Então, por exemplo, o Itaú é uma empresa que eu acho que deveria estar na carteira do investidor. Ah, não vai dobrar de valor de um ano para o outro. Não, mas nesse ambiente louco de Brasil, onde o juro tá em 14, cai para 2 e depois volta para 13, ele continua vivo. E, particularmente, eu também gosto muito de empresas que têm uma relação de LTV sobre CAC boa. Acho que essa é a métrica de um negócio vencedor. Se você pega, por exemplo, negócios de educação, pure play, assim, na bolsa, geralmente eles não valem muito porque o tempo que o cara fica na faculdade aqui no Brasil é muito curto, na média são 2 anos. Você pega negócios financeiros, eles valem mais. Por quê? Porque o Itaú pode ter como cliente há 20 anos, e por mais 20 anos. Então você vai ser 40 anos cliente do Itaú. E tem empresas que eu acho que elas são subprecificadas na bolsa. Que são as empresas de saneamento básico. Até porque tem participação do Estado em quase todas elas. Mas isso pode virar um gatilho para privatização. Agora se fala muito em privatização de uma delas, do Paraná, da Sanepar. E eu estou comprado nessa tese há bastante tempo, e esse ano ela está amadurecendo legal, está subindo bem. Mas por que eu comprei? Porque eu nunca conheci uma pessoa que experimentou água encanada e saneamento básico e falou, isso aqui é besteira, eu vou pegar água no rio e cagar no mato. Não. O cara, ele vira cliente, ele vai ficar cliente para a vida toda. Então, a empresa tem o custo de levar o cano na casa do cara uma vez, tem manutenção, mas não é muita, e depois ele rentabiliza o cara ao longo de 3, 4, 5 décadas. Então, eu gosto muito de empresa que não tem que ficar correndo atrás de cliente novo o tempo todo. Então, tipo energia e tal. Exatamente. Esse setor de utilities, ele costuma ser útil. Aí, comprando por um preço bom, a gente está numa época de comprar por preços bons. Imagina você poder comprar mais do G4 avaliado a 0,7 do que ele tem de patrimônio. Ou seja, o Z4 vale de patrimônio 100 milhões. E aí você pode comprar por 70 milhões. Pô, um baita de um negócio, né? Lógico, qualquer coisa que Sendo que o G4 ainda gera lucro. Tem muita empresa na bolsa que está nesse estado. Você consegue comprar por menos do que ela vale de patrimônio, com ela crescendo lucro. Banco do Brasil está assim, por exemplo. Se eu for montar um Banco do Brasil novo do zero, eu gasto mais para montar do que para comprar em bolsa. Sendo que se eu montar igual, não é a mesma coisa, porque não tem a expertise de quem está lá dentro tocando o negócio. Então, sempre deveria valer um pouco mais do que o patrimônio. E não vale, mesmo crescendo o lucro. Porque a bolsa, ela tá radioativa, cara. As pessoas não querem chegar muito perto. Fantástico. Irmão, reta final. Antes da gente entrar aqui no bate-bola rápido, eu queria falar pro Rodrigão da Boali, que patrocinou o nosso podcast também. Rodrigão, tamo junto. E você que é empreendedor, empresário que segue os Extremos, é o seguinte, você tem a oportunidade de fazer parte da expansão da Boali, é isso mesmo. A Boali está atrás de empreendedores para investir no mercado de comida saudável, esse mercado de food tech que a Boali tem liderado, e vocês podem, no link da bio, no QR Code da tela, acessar aí para se cadastrar essa oportunidade. Rodrigão, que é o CEO da Boali, está procurando pessoas qualificadas para investir e participar dessa expansão. Agora, não é só isso. Se você comprar, se você clicar aqui e fechar a franquia, você ganha o G4 Traction.
Ou seja, antes da tua loja abrir, você vai estar preparado pelo G4 para ser um gestor 4.0. Então, aproveitem aí a sua parceria que a gente tem aí com a Boali aqui no G4 Podcast. Cara, pra gente entrar no bate-bola, só pra não perder, o que é empreender com a sua esposa, cara? Trabalhar todo dia junto, ter um podcast junto. Como é que é isso? Eu vejo a relação de vocês assim, eu acho a relação muito maneira, cara, que vocês são muito complementares, né? Você tem esse lado mais serião, mais posturado, pô, a Malu já é resenha, já é, porra, mais vendedora, tal, ela tem uma empresa de sex shop, né? Ela é sócia no sex shop. No sex shop, então assim, cara, é meio que os extremos. Sim. E mesmo assim é maneiríssimo, ver vocês dois é muito maneiro, assim, ver o respeito dela por você, ver você por ela. Como é que é isso, cara? Como é que é trabalhar com a tua esposa, ser sócio dela? Bom, nós hoje somos sócios, mas o trabalho mesmo em comum, hoje em dia é só no podcast. Porque depois que eu entrei no Grupo Primo, a gente separou os negócios. Antes era um CNPJ só, para 2 braços diferentes, um de lifestyle, outro voltado para educação financeira. E aí essa parte da educação financeira, simplesmente eu vendi pro Grupo Primo e fui pago em equity. Então a Malu não é sócia do Grupo Primo? Não, a Malu não é sócia. Eu sabia, pô. Não, a Malu, ela faz uma participação no podcast, porque quando a gente pensou no podcast, eu olhei o que o Thiago fazia, né? O Thiago, inclusive, ele me provocou a criar e falou, cara, cria um podcast que vai ser muito grande, eu tenho certeza, vai ser um dos maiores de negócio e finanças. Sim, a gente chegou a ser o maior. Se a gente pegar a retrospectiva do Spotify, a gente ficou uma parte do tempo top 2. Eu lembro. Né? Acho que o Joel foi o top 1 esse ano. Porque ele também lança mais, né? Ele tem umas pílulas menores. Então, na métrica lá, não tô também falando que foi por isso, né? Mas, enfim, a gente ficou entre os 5. Estamos lá. Mas o ponto é que eu olhei o do Thiago, e o do Thiago era ele mais 2 pessoas, todos homens. Na época, o Joel era sócio do grupo, inclusive. O dele era só ele. Mais ou menos como você tá agora. Uma espécie de Joe Rogan, né? Só o host entrevistando. Esse é eu e Nardon, que o Nardon tá de férias lá no pré. E aí eu pensei, bom, se já tem um que é uma pessoa só, que era o do Joel, e tem outro que são 3, cara, eu acho que eu vou com outra pessoa. E aí eu falei com a Malu, você não quer me acompanhar em alguns episódios? Ela falou, olha, ou eu tô em todos ou não tô em nenhum. Eu falei, bom, 2 pessoas, um casal, eu não tinha visto ainda algum podcast nacional assim. E a Malu, como você disse, é muito extrovertida. Porra. Ela traria um lado pro podcast interessante. E também eu faço algumas piadas e fico sério. Às vezes o pessoal não sabe que é uma piada, mas a Malu me conhece há 15 anos, ela sabe que é. Então ela ri, ela puxa isso. Fala, é piada, gente. Exatamente, ela sempre faz esse disclaimer. A química é perfeita, assim. E aí essa foi a ideia. E aí no podcast nós temos um projeto que é realmente nosso. E como tudo que é de mais de uma pessoa, é aí que dá briga, né? A gente já começou alguns podcasts brigados, mas a gente hoje em dia também, depois de 15 anos de relacionamento, você briga, você resolve muito rápido. Mas tu é sócio dela nas empresas dela ou não tem nada a ver também? É empreendimento dela? Ou algumas você é, outras não? Não, hoje eu não sou sócio em nenhum CNPJ no qual ela tá. Por exemplo, a Vibrio, que é o sex shop, eu não sou sócio. A parte do produto online também, ela tem uma empresa com uma outra sócia, o meu nome não tá lá. Ela tem uma agência agora também, meu nome não tá lá. Ela teve a marca de roupa que ela resolveu estopar, porque dava muito trabalho, tava consumindo demais ela, a gente queria ser pai, né? Estopou também, mas a marca de roupa fala que se ela topar, eu arrumo alguma marca pra fazer collab. Pra tocar tudo e ela só ser, tipo, assinar, entendeu? Ela provavelmente não vai topar. Porque quando a gente resolveu estopar a marca de roupa, uma das ideias foi vender a marca pra alguma marca que já existe, né? Só que não era vender a marca, era vender ela. Porque ela tinha que continuar fazendo foto, ia ter que continuar falando, não sei o que. Ela falou, puta, eu não quero, eu quero fazer outra coisa. Eu quero ser só influenciadora, que é um dinheiro muito mais easy. Até porque nesse ciclo de equity, a ideia com a marca de roupa era até equity, mas não acho que ia ser tão grande quanto o grupo pode ser, por exemplo, por conta do nicho, entendeu? Mesma coisa do sex shop. Mas no podcast, se você fecha um patrocínio, ela ganha. Depende também. Porque o que a gente entende no podcast, ela pode fechar algumas coisas para entregar lá, mas o que a gente entende no podcast é que só pelo fato de estar lá, já ela tem mais visibilidade, ela consegue aumentar o cachê que ela vai absorver em outras frentes. Também que fazer igual a TV, ela pode fazer algumas entregas lá dentro. Exato. Mas se o grupo fecha um patrocínio do podcast, é do grupo e... Exato. Ela pode, por exemplo, a gente já fez episódios do sex shop porque, naturalmente, era dela. Senão, não ia ter feito um episódio sobre aquela temática. Ou a gente já fez episódios onde ela fala do produto dela porque ela é host. Mas é um negócio muito mais uma participação que ela tem lá dentro, ela colhe os benefícios disso e a gente colhe benefícios também porque ela traz um público diferente, ela divulga, tem gente que assiste por conta dela, né? Outras pessoas vêm por minha conta, então acho que a gente naturalmente conseguiu mais audiência porque eram 2 pessoas com audiência em redes sociais que não é tão parecida assim.
A Malu, 90% da audiência dela, hoje em dia menos, né? Uns 78% por a última vez que eu vi, mas era 90% feminina antes do podcast. E eu era 50-50 mais ou menos. Chega em casa, vira chave, não fala de trabalho. Não, a gente fala muito de trabalho. A gente fala muito de trabalho. Acho que o assunto que a gente mais conversa é sobre trabalho e que bom que a gente trabalha junto. Assim, tá no mesmo nicho sempre, né? Criador de conteúdo, porque a gente pode trocar muita ideia sobre isso. Mas eu ia falar que onde dá briga é o podcast. Porque como é meio que dos dois, né? Às vezes, tal convidado, não sei, mas eu prefiro aquele outro pra falar desse assunto. E tem uma maneira muito interessante pra quem trabalha em casal e tá assistindo a gente, de resolver conflitos. Quando a gente tinha um CNPJ único, que brigava muito mais por conta disso, o que resolveu o conflito foi a propriedade privada. Propriedade privada é uma forma pacífica de resolver conflito, porque pensa num condomínio. A tua casa é sua. Se você quiser pintar as paredes de roxo, porque você é fã do Nubank, é tua casa. Agora, se na academia você vai lá na assembleia do condomínio e fala, tem que ser roxo, vai ter o cara que vai falar, não, eu prefiro laranja. O outro prefere azul porque é a cor do G4. Então, como cada um vai ter uma opinião, e aquilo não é de ninguém, de todo mundo, é muito mais propenso a dar briga. Já a tua casa não tem briga. Você decide. A casa do vizinho, ele decide. Então, o que a gente fez? Eu falei pra ela, olha, é um único CNPJ, mas vamos segmentar aqui. No braço de lifestyle, eu posso dar os meus palpites, das minhas ideias, só que você decide, você é a monarca. No meu braço, você pode dar palpite, pode dar ideia, mas eu tomei a decisão. E se eu tomar a decisão, você não pode ficar brava. Assim como se você tomar a decisão, eu também não posso ficar bravo. A gente passou a brigar muito menos por conta daquilo. Então, no podcast, a gente briga em alguns pontos que meio que não tem um dono, né? Mas onde tem dono, nunca dá briga. Nunca dá briga. É assim que funciona, pô. Animal. Irmão, finaleira, bate-bola rápido. Um investimento que marcou sua vida. Bitcoin. Não tem nem como ser outro. Né? Complete a frase. O Brasil precisa de... Eu acho que precisa de uma troca de gestão. Uma atitude que mudou sua vida. Ir pra internet. Em 2025, o que você quer? Onde está o foco do Perini? Quero que a minha filha nasça com saúde e cresça saudável. Um sonho que você ainda quer realizar? Bom, escrevi meu livro, tô sendo pai agora. Acho que ser pai de novo, cara, porque eu não quero só uma criança. E uma criança, coisa que falta coragem pra você comprar? Que você sabe que tem o dinheiro, mas você fica, não gosto, mas você sabe que, tipo, um relógio, tem um avião, cara, até o Thales, quando a gente tava viajando junto, ele perguntou, qual que é o teu relógio dos sonhos, assim? Eu falei, cara, não tem, porque se tivesse eu já teria comprado, entendeu? Eu tenho um Santos Dumont da Cartier, que ele é um skeleton, né? Então não existia isso na época, mas ele é o mesmo modelo do relógio que foi feito para o Santos Dumont em 1904. Foi o primeiro relógio de pulso masculino realmente criado com aquela finalidade. Alguns militares tinham usado em guerra já, mas era uma gambiarra, né? E aí, como eu gosto muito da história do Santos Dumont, eu falei, cara, eu quero ter esse relógio. E aí só tinha um no Brasil, eu comprei esse ano. Então, já foi, já. Eu acho que de compra... Tipo, eu tinha que ter me falado, eu consigo desconto. É mesmo? Pô, tem mais coisa que eu posso querer pra Malu. Depois eu te falo. Bom, mas... Pensar em coisas que eu gostaria de comprar, cara... Aliás, é de fazer ou de comprar? Comprar. Comprar? Fazer ou comprar, pode ser os dois. Eu gostaria de participar de um IPO, cara. Então, no Grupo Primo, sempre pergunta, vai fazer IPO um dia? Eu falo, cara... Só se o mercado quiser muito, né? A 5 vezes EBITDA eu não faço. Se quiserem pagar 30, eu faço na mesma hora, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma janela de mercado ainda no futuro para que isso possa acontecer. 27, pois é, vamos 27 ver. Veremos. Um hábito que te ajuda a manter o equilíbrio? Leitura. Esporte que você mais gosta? Eu comecei a ver jiu-jitsu agora. Eu tô gostando bastante. Porque antes eu tava fazendo só musculação. Musculação é chato pra caramba. Tu não gosta de surf, kite, nada? Não, esporte de Mano, praia, faz kite. Não faço muito. Confia em mim, faz kite. Kite. Vai que você vê, ó, você faz kite quantas vezes no mês? Poucas. Só tem meio ano, né? Só tem de julho a dezembro. Pois é, aí tem o restante do ano inteiro, né? Jiu-jitsu eu posso ir todo dia lá na academia. Tudo bem, mas o jiu-jitsu é o esporte recorrente. O kite e o snowboard, a neve, eles se complementam. Então, o início do ano você faz neve e o final do ano você faz kite. Entendi, interessante. Confia que tu vai se amarrar, o network é irado. Pô, a criançada adora e você vai ter filha, tua filha vai acabar esquiando, os amiguinhos esquiando. Esporte de neve eu já comecei a esquiar, eu gostei bastante. Se você tivesse superpoder, qual problema do mundo você solucionaria? Se eu tivesse superpoder... Cara, eu acho que a vontade das pessoas de tiranizar a vida dos outros, entendeu? Se eu pudesse acabar com isso, porque há muitos salvadores da pátria por aí que acham que vão resolver tudo chegando num cargo alto do governo e querem mandar em todo mundo.
Eu acho muito mais que a gente deveria cuidar da própria vida e deixar que os outros façam as próprias escolhas. Então eu não quero ninguém mandando o que eu tenho que fazer com a minha vida. Eu quero fazer o que eu quero, assim como eu não vou interferir nas escolhas do vizinho, desde que ele não comece a afetar a minha vida, a propriedade e a liberdade, né? Ou seja, não quer me matar, não quer me ferir, não quer roubar o que é meu, não quer me transformar num escravo, não quer que eu trabalhe 5 meses do ano para ele, como a gente faz pro governo. Deixa ele fazer o que ele quer. Animal, irmão. Prazerzaço. Valeu, Alfredo. Deixa eu deixar meu último presente pra você. Vou te retribuir também com o meu livro. Opa, Todos somos uma obrigado, marca. cara. Pessoal, é isso aí. Mais um Extremos. Querubim sempre deixando saudade. Mas não esquece de seguir a gente, deixar seu comentário e acompanhar o nosso trabalho aqui. Seguir o Spotify, ouvir, compartilhar nos grupos de WhatsApp com empresários. Beleza? Tamo junto, bora vender. A gente se vê no próximo episódio aqui no Extremos e também no G4 Podcast. Tamo junto. Até a próxima.